Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo de número 19, cujo título principal é A Fé Transporta Montanhas, e outros títulos menores que são Poder da Fé, a Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável, a Parábola da Figueira Seca, Instruções dos Espíritos, a Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, a Fé Divina e a Fé Humana. Aqui estou chegando pela primeira vez, muito obrigado. Quero esclarecer a vocês que nosso estudo, leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, quando os capítulos são muito longos, eu divido ele em partes, ok? E quero também dizer a vocês que nem sempre eu concordo com aquilo que nossos irmãos espíritos nos trazem de informação, ok? Eu dou minhas opiniões. É por isso que eu considero o estudo, ok? Então, vamos dar início à nossa leitura e estudo. Então, nessa primeira parte, vai falar sobre o poder da fé número 1, né? E ele fala: quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés, e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo abençoado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: porque é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporte-se daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quem falou isso foi São Mateus, está no capítulo 17, do versículo 14 a 20. Número 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, né? Resistência à má vontade. Numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Aqui é vacilante, dá a incerteza, tá vendo? Então, gente, é ter a fé e a certeza. É claro que muitos de nós queremos os resultados imediatos, né, na nossa vida.
Então serve aqui, por exemplo, é fé. A gente pede alguma coisa, tenha certeza que receberemos sempre aquilo que realmente precisamos receber. É um dos fatos, ok? Agora, no caso aqui em questão, quando se trata de tirar aquele espírito, né? Fazer com que aquele espírito seja retirado da obsessão que estava exercendo sobre aquele outro ser humano, tem que ter uma fé e certeza que está fazendo. Porque se a pessoa vacila, né, o médium, hoje em dia temos esses casos de desobsessão nos centros espíritas. Então, se o médium, né, que trabalha, tem centros que trabalham com desobsessão, e se o médium, naquele momento, ele vacila e não sabe lidar com essa situação, é claro que vai ter resultados não tão bons assim. Se bem que, nas casas espíritas, eu acho que os recursos da atualidade são muito maiores para ajudar esse desencarnado, ok? Porque a intenção maior, ali o princípio é ajudar o encarnado, mas na casa espírita, a intenção maior é de ajudar aquele espírito e também o encarnado. Não se trata de ajudar somente a um, mas sim a dois ao mesmo tempo, ok? Então as casas espíritas, geralmente os dirigentes, os responsáveis pelo trabalho de desobsessão, deve ter muito tato, muito carinho em tratar esses casos, sabendo principalmente que aquele espírito que está causando mal, aquele que está encarnado, é um irmão nosso que precisa de ajuda. Não precisa ser enxotado, escarniçado, né? Como alguns fazem em algumas religiões, né? Que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas ele precisa ser tratado com muito amor, com muito carinho. Porque ele é o irmão necessitado. E às vezes muito mais necessitado do que aquele que está encarnado. Ok? E dando continuidade ao que o irmão estava falando, ele fala que a hesitação de que se apresentam aqueles que se quer combater, ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer, tá vendo? Então, gente, é crer. É crer que vamos vencer. Crer que Deus está do nosso lado, não importa os resultados. Deus sabe o que é melhor. Ok? Sempre assim, sempre assim. Vai de boa vontade e deixa o resto com Deus. Ok? De boa vontade fazer a tua parte. O resto pertence a Deus. É mais ou menos assim que devemos nos comportarmos durante essas situações. Número 3. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas, tá vendo? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, tá vendo? Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê cumprir e crê suprir a força pela violência. Olha bem a diferença, né? A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Tá vendo? Por que as pessoas, quando brigam, coisa e tal, querem gritar e falar mais alto? Porque quer convencer pela violência, não é verdade? É uma demonstração de quê? Que não tem argumento, que é fraco. Geralmente são os fracos que mais gritam, mais berram. Vamos parar para pensar sobre isso. Número 4. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. Olha bem a diferença, né? A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Tá vendo aí? Olha bem,
né? A presunção. Presunção é o cara se achar, esse cara sou eu, né? Então, a humildade é essa aí. Vou fazer minha parte, eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor. Pronto. É assim quando a pessoa é humilde. E ele continua. Porque se sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele, tá vendo? Porque sabe que, né? A fé simples, né? A humildade. Não pode fazer nada sem que Deus queira. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. É sempre que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. Ok? Então eu costumo dizer, você está fazendo uma oração para ajudar uma pessoa. Faça, sabe? O resultado, não procure ver resultado não. Tenha fé que Deus está te ouvindo e que aquele irmão vai ser ajudado da melhor forma possível. Porque Deus sabe a necessidade real. A gente sempre pede algumas coisas que a gente não sabe se aquilo vai fazer bem. Na verdade, muitas vezes vai fazer mal. Então você ser humilde é saber, não adianta, gente. Querendo ou não, vai acontecer o que Deus quer. Mas por que Deus quer? Para ele se mostrar que ele é o cara? Não. É o que ele quer, porque o que ele quer é o melhor para aquele ser. Será que a gente consegue entender isso? O que Deus quer não é para ele se mostrar que ele é o cara, não, que só ele pode fazer. Quem pensar que Deus é assim, está perdido. O que Deus quer é o melhor para cada um de nós. Se você passa por certas coisas, é desagradável, é chato, né? É ruim, é terrível. Realmente, quando a gente está passando, principalmente. Não é verdade? Mas não adianta não, sabe por quê? Deus está querendo o teu bem, está fazendo para o teu bem. E assim é Deus para com todos. Nada vai acontecer para ninguém que não seja para o bem, né? Daquela pessoa, daquele espírito. Isso é ter fé, tá? Não é presunção. Faça a sua parte, deixa o resto com Deus. Deus sabe o que é melhor. Agora vamos lá, número 5. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Então, gente, deixa eu parar aqui. Agente universal, paramos aqui. Você, quando está com boa intenção, está com a fé, você emana e libera um fluido bom. Esse fluido vai ser utilizado pela espiritualidade em prol de um trabalho daquele irmão. Ok? Quando você tem o quê? Essa fé desinteressada. Você está ali para ajudar. Ok? Então você está de bom coração. Essa é a energia mais pura que podemos, né, doar, por assim dizer, porque sai de dentro da gente, do nosso âmago. Não é verdade? E ele continua dizendo, modifica-lhe as qualidades, está vendo? E lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé, tá vendo? Ardente. Imagina, se tem esse fluido, ainda junta uma fé ardente. Pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não curaste, é que não tinhas a fé. Tá vendo? Então, basicamente isso. Então, aqueles espíritos ali, aqueles apóstolos de Jesus, eles tinham esse fluido, esse poder. Mas para eles faltava a fé. Muitos de nós temos a fé, mas não temos o fluido. Eu tenho uma fé fantástica que Deus vai fazer o que é melhor. Tá bom, mas você não tem o fluido. Mas isso te torna incapaz? Não, negativo. Os espíritos vão pegar teu fluido e fazer com que aquilo aconteça. Ajudando. Vocês estão entendendo? É assim que as coisas funcionam.
Agora vai falar sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Número 6. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Ok? Do ponto de vista religioso. Então tem que acreditar naquilo ali porque é um dogma daquela religião. Ele está explicando isso. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Ok? A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Então o que é a fé cega? A pessoa fala, é assim porque é. Então tá, então é. Mas na frente, a própria ciência vai mostrar que aquilo estava errado. Aí vai ficar chocado. Não é possível. Eu acreditava tanto nisso. É porque você não tinha razão. Você era uma pessoa que acreditava cegamente pelos dogmas da religião. Ok? Isso é uma fé cega. Ele continua aqui falando. Levada ao excesso, produz fanatismo. Lógico, né? Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde, não tem jeito. E que tem por base, a verdade, é a única segura do futuro. Porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Não é verdade? Então, basicamente aqui, se você quer, preconizar a fé cega sobre um ponto só para acreditar nisso, é confessar que não tem competência de demonstrar o que é verdadeiro. Ok? E ele continua aqui. Número 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe a fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo, que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não de coração, porque em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor. Por que, pois, recusam-se em vê-las? Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos na maioria. Na maioria, é orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Então nós estamos vendo aqui que muitas dizem, eu queria ter fé, mas não consigo. Não, na verdade eles não querem. Conforme fala que não querem. Por quê? Uns não estão nem aí, é negligência. Não quer saber disso não. Tudo bem. Outros não querem porque seu orgulho é muito grande para reconhecer, né? Que existe uma potência maior do que ele. Porque ele acha que ele é o cara. Que a sua opinião é que vale mais do que tudo e que todos. Ok? E ele continua aqui.
Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente do progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E, se não ficar concluída nesta existência, ou estará em outra. Então nós estamos vendo aqui que é tudo uma questão da própria experiência do espírito. Alguns de nós, né, já trazemos de vida passada um certo conhecimento disso, porque nos envolvemos, refletimos mais, pensamos, vivemos mais, um pouco mais da parte religiosa do que tantas outras pessoas que só vêm aqui para ver a matéria, e desencarnam e não sabem nada. Um dado momento ele quer se preocupar com isso. Então, para esse que em dado momento começou a se preocupar agora com a parte religiosa, tem mais dificuldade de compreender as coisas. É lógico e natural, não é verdade? Pois é. E ele continua aqui. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. Está vendo? A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. Do jeito que lhe é apresentado é pior ainda, né? De uma forma absurda é o cara que não acredita mesmo. A fé é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. A fé cega já não é mais. Parece que não, né? Olha que falou isso em 1860 e pouco. Ainda assim, ainda é desse século. Ele se enganou, esse irmão. Tem gente que tem fé cega, fala que é assim porque é aí ponto final. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, tá vendo? É o dogma. Tem que ser assim, é porque é. Então faz uma porção de gente incrédula, né? Que depois a pessoa começa a pensar e vê que não é aquilo, aí não aceita religião nenhuma. E ele continua aqui. Por que incrédulo? Eita ferro. De vez em quando esse poste cai um pouco, né? Bem, então vamos lá. E ele continua aqui falando. A fé é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. Eu já falei isso, né? É preciso, sobretudo, compreender. Ok? A fé cega não é mais deste século. Conforme estou repetindo um pouco porque bagunçou aqui, né? O tripé. Vamos lá. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, né? Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Tá vendo? Então chega o ponto que essa fé cega, o homem que tem o raciocínio, né, o livre-arbítrio de escolher, começa a ver, peraí, por que tem que acreditar nisso? É porque é sem explicação, uma explicação melhor. Então já muitos de nós hoje, na atualidade, muitos pensam sobre isso. Ainda tem aqueles que não pensam, tudo bem, mas tem muitos que começam a questionar, ok? E ele continua. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve, não admitindo provas, ela não deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida.
Tá vendo? Ela deixa no espírito um vago, no dia onde nasce a dúvida. A pessoa não sabe, não entende, fica aquele vago e vai ficar duvidando. A fé raciocinada, ok? A que se apoia sobre os fatos e a lógica. Por isso que eu digo sempre, você tem que se prender a fato, né? Tem que ter lógica e fato. Se tiver lógica, mas não tem um fato consumido, não tem como provar, aí fica só em teoria, embora seja lógico, ok? Então a fé raciocinada, ela se baseia em quê? Em fato e lógica. Se não houver as duas coisas, então não é uma fé raciocinada. E ela continua aqui, ele continua dizendo, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo e não se está certo senão quando se compreendeu. Tá vendo? Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encontrar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Ponto. Então nós vamos parar o nosso estudo por aqui. Essa foi a nossa primeira parte e a próxima será então a nossa segunda parte do capítulo 19. Bem, gente, para encerrar aqui ele fala, né? Não adianta, a pessoa quer ter fé, é porque é. Adão e Eva, o mundo começou com Adão e Eva, é porque é. Mas peraí, o Adão e Eva era negro, era branco, era amarelo, olho puxado, era vermelho, indígena? Qual era a cor de Adão e Eva? Não sei, mas isso pertence a Deus. É uma fé cega, né? Então, gente, se ela não tiver lógica e não for um fato, não ter como provar, então é uma fé, né, cega. Por isso devemos sempre questionar, sim. Eu leio esses livros aqui, estou lendo o Evangelho atualmente, passando para vocês. O ano passado eu fiz o livro dos Espíritos e esse ano eu vou fazer o livro dos Médicos quando terminar o Evangelho. Nós estamos no capítulo 19, passamos do meio, que eu não sei quantos capítulos tem, mas acredito que antes do fim do ano nós vamos terminar esse livro, ok? E se eu estiver vivo até lá, nós vamos dar início ao livro dos Médios, ok? O estudo. Então, meus irmãos, é isso que precisamos ter. É uma fé raciocinada, que tenha lógica, que tenha fundamento, né? Que podemos comprovar isso. Do contrário, minha gente, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, ok? Ninguém precisa sair desse mundo sendo um ótimo, maravilhoso, religioso, né? Eu sou maravilhoso na minha religião, ninguém precisa. O que nós precisamos fazer enquanto estamos aqui na atualidade eu falo muito isso, é lutar para deixar de cometer nossos erros. Esse é o primeiro fato, ok? Porque temos sempre desejo de fazer coisas erradas, vontades e desejos, ok? Então é começar a lutar contra nossas imperfeições. O segundo na minha visão, fazer o possível para ajudar os nossos semelhantes, certo? Fazer o possível para ser útil a tudo e a todos. E por aí vai. Não julgar a ninguém, quem quer que seja. Não julgar o presidente, o político, o assassino, o bandido. Não falar mal dos outros. Não desejar o mal para o próximo. Perdoar sempre. Enfim, fazermos aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se você erra, tu quer ser perdoado? Quer. Mas meu erro foi pequeno. Não se trata do tamanho do erro. Que só quem pode analisar o tamanho do erro é Deus. Não somos nós. Ok? Erro é um erro, ponto final. Grande ou pequeno não deixa de ser um erro. Ok? Quem tem o poder de julgar o que é pior é Deus. Não somos nós. Então, se nós precisamos ser perdoados, temos que perdoar sim. Ok? De um ponto, eu não consigo perdoar. Então tá. Você acha que é certo não perdoar? Acha que isso é moral? Não é. Mas ainda só assim, tu é assim? Então faça o seguinte, lute para deixar de ser. Você deve botar na frase essa palavra mais, que é M-A-S,
tem sempre um grande significado na frase que se segue dela. Então, se você falar assim, Jesus, né, foi perfeito, mas eu não consigo ser. Você está determinando que você vai ser sempre imperfeito. Você está longe, ok? Agora, olha quanta importância tem essa frase depois da palavra mais. Se você falar assim, o mesmo princípio, Jesus foi perfeito, mas eu um dia também serei. Olha só quanta diferença. Eu sou, né, errado, mas um dia serei o certo. Ok? Não é falar assim, eu ainda não consigo, mas porque sou imperfeito. Você não pode nunca, depois dessa palavra mais, usar, né, uma coisa que te deprecie. Faça sempre o contrário. Ok? É uma dica aqui. Então, meus amigos, vou ficando por aqui, já deu nossos 30 minutos. Espero que tenham gostado. Caso queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade, eu terei imenso prazer em responder a cada um de vocês. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima. Tchau.